Oi, eu sou o professor João e nesse vídeo você vai ter um recorte da live que nós do ED Vídeos fizemos para as resoluções das questões do vestibular da Univesp 2023. Nele, eu mesmo vou comentar as questões de português. A resolução completa dessas questões vai estar disponível em breve no nosso curso gratuito de vestibular, cujo link está aqui na descrição do vídeo. Se você quiser assistir a nossa live completa de resolução, o link também está aqui na descrição. E aproveita também para entrar no nosso grupo de Telegram para ter acesso às estatísticas parciais do vestibular. Também coloquei o link aqui na descrição para você. Fique agora com o vídeo. Então, agora a gente vai falar das questões de português. Tá? Então, ali no caso de matemática não tinha dado para a gente organizar muito bem por causa do problema aqui. E vamos falar então das questões agora de português. Bom, as questões aqui de português elas começam então com esse texto, né? Texto aí que fala, é um trecho aí da Santa com a base marcada, do Ari de Arás. E ela fala basicamente aí de um homem louco, né? Que ele entra na igreja e aí ele começa a fazer algumas coisas aí a, a gente tem aqui a Virgem Maria começa a chorar junto com ele e tudo mais. Tem uma mulher que olha, né, para isso, né? E aí ela fica um pouco ressabiada e tudo mais, né? A gente não vai ler todo o texto aqui, né, para não ficar muito longo, mas aí a gente volta nos pedaços conforme a necessidade. Bom, então a questão 11, questão aí que fala em relação ao evento ocorrido na igreja. O homem acredita que as pessoas se mostrariam, né? Aí a gente tem as opções aí que vocês estão vendo, né? Então, se mostrariam atônitas, oportunistas, céticas, compassivas ou indignadas. Bom, então se houver alguma dúvida aí em relação às palavras, né? Se você fica atônito, você está tomado ali de um assombro, de um susto, né? Espantado, você ficou pasmo com aquilo. Compassivo significa que você tem ali uma certa compaixão, que se compadeceu, que se condoeu com aquilo. E indignado é quando você tem um sentimento assim de desprezo, de injustiça, de revolta, coisas do tipo. E cético, que é a nossa alternativa correta, é quando você custa acreditar naquilo. Então, se a gente fosse olhar ali para todo o texto, né, as pessoas que vissem isso, elas se tornariam céticas, né, pelo o evento ocorrido. Aqui você vê a imagem, né, chorando, né, se condoendo. Então é uma coisa que seria, digamos assim, muito difícil de acreditar, né? Então, inclusive a mulher fala aqui, né, que foi com muito jeito, muito mesmo, que era para não ser vista como doida. Explicou a situação aí para a senhorinha, né? Então, como era uma coisa muito difícil de acreditar, a gente fica com a alternativa C, né? As pessoas estariam céticas aí, porque a cena descrita ali ao longo do trecho era de fato difícil de acreditar, tá? Bom, questão 12. O discurso indireto livre. Pode falar, João. Vai acreditar em você. Logo em cima, porque como ele pergunta do Deixa eu homem, né? só Então voltar ele aqui. fala, Ninguém vai volta lá no acreditar em texto. você, ó. Então ele verbaliza isso e aí leva direto pro cético ali. Uhum. Então fica difícil de acreditar no que foi dito. A 12 fala do discurso indireto livre. Ele se configura pela mistura entre a voz de um personagem e a do narrador, a exemplo do que ocorre em. Então a gente tem que assinalar aí uma alternativa que descreve esse discurso indireto livre. Bom, como a gente disse, né, não vamos entrar em muitos detalhes aqui do que isso significa, mas basicamente é o que a questão diz, né? O discurso indireto livre é quando você tem ali na narração, né, do acontecido, as vozes do narrador e do personagem elas se misturam. Então a gente tem aí uma subjetividade, né, uma proximidade com o pensamento do personagem, é isso que a gente percebe.
Então, dentre as alternativas, a gente vai olhar para essa que tem mais essa característica da voz do narrador e do personagem se misturando, né? Alternativa A: o homem ficou de pé, apontou para a santa, abaixou os braços, que está no quarto parágrafo. Isso é uma descrição simples, né? É só o narrador falando. Ele está falando o que o homem fez. Então, não temos aí a mistura das coisas. Alternativa B: a santa está com pena de mim. Isso está no sexto parágrafo e aqui, para a gente não precisar voltar, dá para ver pelo travessão que isso é a fala de um personagem, tá? E exclusivamente a fala do personagem. A C diz que não adianta discutir com doido. A questão é essa estátua chorando. Então, olha só. Não adianta discutir com doido. A questão é essa estátua chorando, né? Então, a alternativa C é correta, mas vamos olhar para as outras duas. D: saiu correndo, abriu as portas que davam para a frente do altar. Mais uma vez, o narrador está descrevendo o que um personagem fez. Só tem a fala do narrador aqui na D. E aí, com muito jeito, muito mesmo, que era para não ser vista como doida, explicou a situação. Mais uma vez, um caso aqui o que o narrador ele está explicando o que um dos personagens fez. Então, se a gente olha para a alternativa C, que está ali no 9º parágrafo, ó, ele fala disso aqui, ó, nessa parte. Ó, não adianta discutir com doido, a questão é essa estátua chorando. Tá chorando, eu tô vendo. Vou deixar esse homem rezando e vou chamar mais gente. Percebe que aqui a gente percebe de fato a mistura do que o narrador do que o personagem fala. Então, quando ele fala lá que tá chorando, que a estátua está chorando, né, é mais o personagem falando. Você percebe mais aqui uma característica do personagem. E quando fala aqui, ó, não adianta discutir com doido, é mais a cara do narrador falando. Então, nesses trechos, a gente percebe de fato uma mistura, né? Aqui tem mais a cara do narrador, não adianta discutir com doido, e a questão é essa estátua chorando, tem mais a cara aí do personagem, né? Que no caso é o doido. Então, conforme a gente viu o que é o discurso indireto, tem a cara aqui, a C, né? Tem a mais de longe, né? De todas é a que tem mais cara de discurso indireto livre, onde as duas falas aí se misturam. É claro que isso não é totalmente claro, né? Não é 100% claro que, né, a gente não tem uma delimitação muito boa ali, muito óbvia, né, entre o que o narrador fala e o que o personagem fala. Mas principalmente comparando aí com as outras alternativas, certamente a gente fica com a alternativa C. Questão 13. Viu uma senhorinha caminhando devagar pela calçada perto da igreja e foi até ela. Isso está no 13º parágrafo. O sufixo da palavra sublinhada expressa exagero, depreciação, ironia, atenuação ou afeto. Bom, então a gente tem que lembrar aqui o que é sufixo, né? E sufixo, no caso, é o que vem no final da palavra, né? São as letras finais da palavra, né? Que é o contrário de prefixo, que seria o que vem no começo. Quando a gente chama a pessoa de senhorinha, né? Poderia ser o, sei lá, o menininho, o gatinho, a pessoinha. Quando a gente usa esse inho aqui, ele tá no sentido de você ter um certo gesto afetuoso, gentil, se referindo àquela coisa que você está usando aí, o inho, né? Ou inha, que é o diminutivo. Então, com certeza a gente não está exagerando, né? Não está chamando ela de senhorona, né? Senhorinha. Não está depreciando, porque isso não poderia, pelo menos no contexto aqui, isso não seria necessariamente uma forma depreciativa, né? Tentando assim ofender a senhora, chamando ela de senhorinha. O contexto do trecho não traz isso. Não é ironia, porque a gente não tem elementos textuais para achar que a pessoa era velha e não era, né? Tinha uma pessoa de idade e não era, então não tem nenhuma ironia aparente aqui. Ficaríamos entre atenuação e afeto. Atenuação é quando você pensa em algo que é mais fino, que foi diminuído, né? Que foi que teve os seus efeitos diminuídos, digamos assim. Esse que é o sentido de atenuar. Mas isso em comparação com afeto, com certeza a gente fica com afeto, porque aqui o objetivo não era falar
que a senhorinha, ela era senhorinha no sentido dela ser baixinha, pequenininha, né? Uma pessoa assim menor, digamos assim. A ideia aqui é justamente falar a senhorinha, né? Com aquela ideia de ser uma coisa gentil, afetuosa. Então, realmente aqui, a alternativa aí entre a D e a E pro contexto é o que faz mais sentido. Então, senhorinha aqui, esse inha é no sentido de afeto, né? Como se você tivesse falado, ah, minha filhinha, alguma coisa do tipo assim, né? Simbolizar aí o afeto com o diminutivo. Então, alternativa aí na questão 13. Depois a gente tem mais esse texto, né, que é o trecho aí de uma música que fala de São Paulo, né? Então fala aí bastante da cidade, né? Fala aí, vem até São Paulo para ver o que é bom para tosse. Fala aí de dança, né? Fala aí de elementos da cidade. Liberdade é bairro, mas é Japão como o Japão fosse, né? E aí vai falar da igreja da Praça da Sé, vai falar de no intervalo aí tudo depressa acontece, tá? Características aí da cidade, né? Não podemos esquecer que isso é uma música, né? E aí, sem a gente fazer uma análise muito extensa aqui da música, a gente vê aí algumas características de São Paulo, né? Então, o João aí, o professor João Sênior, que de fato mora em São Paulo, pode dizer pra gente que essa música aí tem bastante a ver de fato com a cidade, né, João? Volta aí o seu microfone. De fato, ela vai descrevendo, né, vamos dizer assim, o viver e estar em São Paulo e acompanhar aí. Então vamos lá. A questão 14 trata do eu lírico. O eu lírico vê a cidade de São Paulo como um espaço no qual... Bom, primeiro a gente tem que fazer uma breve lembrança, né, do eu lírico, que é o que a gente já vê em poesias, principalmente, e cabe também em música, que é a voz poética ou o sujeito poético que a gente vê aí nessas descrições, né, com cara de poema, poesia. É importante destacar que o eu lírico não é o autor do poema, né? Eles representam só uma persona, né? Uma voz fictícia que o poeta, que o escritor, que o autor ali da obra expressa os seus sentimentos, emoções e reflexões, né? Então, o eu lírico é esse ponto de vista, mas não é necessariamente a voz do narrador, tá? Ele tem esse caráter aí subjetivo, né? Em poesias e músicas e tudo mais. Então, como a gente falou brevemente ali, né, o texto está falando da cidade de São Paulo, mas a gente de fato não vê ali falando da violência, a pressa, eliminando aí as possibilidades de civilidade do convívio com o outro. Ali tem mais uma descrição de como que a cidade é, sem esse foco aqui em violência principalmente. B. A busca por desenvolvimento tecnológico implica a falta de liberdade da população. A gente não vê marcando ali no trecho da música questões sobre desenvolvimento tecnológico, né? A gente vê mais a descrição mesmo de como a gente tem ali o cotidiano da cidade. A C diz que a intensidade do fluxo migratório é diminuída pela falta de capacidade real de acolhimento. Se isso é uma verdade ou não, né? Isso aí seria uma questão para, digamos assim, outra disciplina. Mas a ideia aqui é que, embora ela até cita aqui o fluxo migratório, como por exemplo nessa linha, isso não é o foco da música, né? O foco da música é mais dar uma descrição aí da cidade, né? Então o fluxo migratório de fato existe, mas ele também não é o foco, tá? A alternativa E, né, porque a D é a correta, a miscigenação dos habitantes impossibilita a definição de uma identidade ao lugar. De forma nenhuma ele está citando ali que a miscigenação seria um fator aí negativo no sentido de impossibilitar a identidade do lugar, né? Ele cita ali as características de São Paulo, como que a coisa é, né, misturada e tudo mais, mas não fala que a miscigenação seria um problema nesse sentido. Então, de fato, a alternativa D é a alternativa correta. Então, segundo que se a gente fizesse uma análise aqui mais centrada, né, no texto, a gente veria de fato, né, que descrevendo, né, o rock, o Japão, tudo que São Paulo tem, né, os monumentos aqui,
a cidade crescendo, esse monte de gente e tudo mais, né? A dinâmica mais da cidade, o cotidiano, a gente vê que a alternativa D realmente é a que melhor se encaixa aqui na descrição, né, do espaço de São Paulo dado pelo Eu Lírico. Então a população parece se misturar em meio a uma realidade urbana caótica, né? Então, olhando aqui para os trechos da questão, a gente vê, né, que a cidade só carece que só cresce, né? Então, um mundaréu de gente, né, e tudo mais, isso realmente dá uma noção aí para a gente de uma realidade urbana caótica misturada ali junto com as pessoas, que, se o professor João quiser comentar, né, é mais ou menos essa realidade que a gente observa na cidade. E que a música aí, né, claro, usando o gênero musical, dá aí pra gente entender. Certo, João? É isso aí mesmo. Né? Então ele dá para ver na música, né, ele colocando que a população se mistura, certo? E que existe vamos dizer assim, uma certa bagunça, né, no mundaréu, né, quando ele fala mundaréu, do mundo que só cresce, que carece, e não sei, cresce, carece, quer dizer, carece de uma série de coisas, então você vê que tem alguma coisa que não está muito bem estabelecida, o que, vamos dizer assim, seria o característico do caos, né? Então, por isso que essa alternativa é que se adequa aí a essa descrição, nessa questão, né? Isso aí. Questão 15. Pertence ao grupo das classes de palavras invariáveis o termo sublinhado em. Bom, falando brevemente aí, né, do que a questão está pedindo, a gente chama de palavra invariável toda palavra que não faz flexão de gênero, número ou grau, né? Então, palavras aí como advérbios, né? Se uma palavra for um advérbio, preposição, conjunção, interjeição, são palavras aí invariáveis, que não comportam transformações aí nas suas formas, né, em gênero, número e grau. Então, olhando para cada uma das alternativas aqui, vem até São Paulo ver o que é bom para tosse. Bom é a palavra sublinhada, bom aqui no caso é um adjetivo, tá? Então, adjetivos a gente contrai sim, né? A gente pode, por exemplo, falar bons, né? São boas pessoas, né? Bom, boa, boas, então tem contração sim. A B, entre no meu carro, vamos ao Largo do Arroxe. Meu aqui é um pronome, né? Então poderia ser meus, minhas, e assim por diante, né? Então também não dá certo. A C, venha nesse embalo, concrete, fax, telex. Nesse seria uma junção, né? A gente tem aí a junção da preposição em mais o pronome esse, né? Então em e esse dá nesse, né? Então a gente pode, embora preposições a gente não faça contrações, né? Não faça flexões nela, nos pronomes sim, né? Então nesses, por exemplo, seria uma possibilidade, né? Então a gente levaria aí para de nesse, né, para nesses, por exemplo, nesses dias frios prefiro ficar em casa. Então dá para dizer que nesse também não é uma palavra invariável, né? A alternativa E, falando aqui, batalhando nesse mundaréu de mundo que só cresce, que só carece, né? Mundaréu é um substantivo e claramente substantivo aí a gente também pode fazer flexões nele, né? Então, por exemplo, se fosse menino, né, tem meninos, meninas, né? Então dá para fazer várias flexões aí. Então, a classe substantivo também não é invariável. Aí a gente fica com a alternativa D, jamais. Por quê? Jamais é advérbio, né? Então, não existe, por exemplo, jamazes, né? Então, não dá para falar quem que é menina, quem que é menino, né? Quem quer fazer aí flexão de gênero, nem grau, nem número em jamais, porque é um advérbio. Então, de fato, jamais é um advérbio e advérbio é uma das palavras, das classes de palavras que são palavras invariáveis. Portanto, a alternativa D é a alternativa correta. Depois vamos para a questão 16, na última estrofe, a predominância de verbos no. Então, olhando aí de forma abrangente para as alternativas.
Temos aí presente do indicativo, gerúndio e imperativo afirmativo, né? Se a gente fala do imperativo afirmativo, é uma forma verbal para dar ordens, comandos, solicitações, instruções, né, de forma bem direta. Se você pensa no imperativo afirmativo, seria coisas como: João, abra o microfone. João, feche o microfone. É só um exemplo. Feche a porta, estude para a prova. Me traga um copo d'água, coisas desse tipo, né? Se a gente fala do gerúndio, são aquelas ações, né, que a gente sabe que elas estão acontecendo, né? Então, estou terminando de estudar, estou terminando de lavar a louça e assim por diante. Então, por isso, a gente já pode descartar aí a alternativa C, D e E. Porque se a gente voltar aqui na última estrofe, né, vamos olhar ali rapidinho nela. Ó, a última estrofe seria essa daqui, né? Então, olha só os verbos, ó, sobe, desce. Temos aqui, trabalhando seria gerúndio, né? Carece, cresce, né? Cresce aqui de novo, né? Então, a gente tem um só aqui no gerúndio, né? A maioria deles estão falando de coisas que estão acontecendo no agora, né? Então, por isso, a gente tem, de fato, presente do indicativo. O presente do indicativo é usado para a gente falar de ações de ocorridos, né, que estão no momento atual, no agora. Hábitos de fatos aí habituais, verdades universais e coisas do tipo. Então, quando a gente fala de presente do indicativo, a gente não está falando de previsão de coisas que vão acontecer, né, que são iminentes, mas sim descrição de ações aí constantes, né, principalmente com essas ações no foco no agora, né, no presente, que é o nome aí do tempo verbal que leva a questão. Então, presente do indicativo não fala de previsões, né, isso tem mais cara do futuro, portanto, a alternativa B é a alternativa correta aqui para essa questão. Certo, pessoal? Até aí tudo bem? Vamos então para a questão 17. Em Venha até São Paulo, né, a associação de duas palavras com semelhança fônica e significados diferentes no verso. Então aqui, Venha até São Paulo, né, é o nome da música, né? Então o foco aqui é a gente olhar para as alternativas e ver, procurar primeiro duas palavras aí que tenham semelhança fônica, ou seja, na hora de você falar a palavra ela é parecida, né? Então, nesse sentido aí a gente quer procurar a semelhança fônica. Então vamos olhar aqui primeiro para essa semelhança fônica, né? Se a gente acha aqui palavras aí que na hora de pronunciá-las tem pronúncias parecidas, né? Parece, elas se confundem um pouco. Venha até São Paulo ver o que é bom para tosse. Aqui, salvo engano, se você achar alguma aí, João, que parece tem duas palavras parecidas, me avise, mas aqui não percebi nenhuma. Entre no meu carro, vamos ao Largo do Arroxe. Também não percebi aí nenhuma semelhança fônica entre nenhum par de palavras aqui. C. Liberdade é bairro, mas é como Japão fosse. Também não vi nenhuma aqui que seja parecida. Gente do Nordeste, do Norte, aqui no Sudeste. Então aqui sim a gente poderia falar, né, que a gente tem Nordeste e Sudeste, né? Elas realmente apresentam aí semelhança fônica. Quando a gente fala Nordeste e Sudeste, né, principalmente pela terminação delas, né, o deste aí, né, faz elas ficarem um pouco parecidas. E a gente também tem semelhança fônica aqui na E, né, batalhando nesse mundaréu do mundo que só cresce, que só carece. Então, cresce e carece também tem semelhança fônica, né? Se você pronuncia as duas palavras, elas se parecem um pouco na pronúncia. E aí a gente fica entre D e E, mas além de ter semelhança fônica, como o comando da questão pede, a gente quer que elas tenham significados diferentes, né? Então, olhando para D e para E, a gente fica com certeza com a E,
né? Porque Nordeste e Sudeste, eles são diferentes, mas é no sentido de que a gente está falando de dois estados diferentes, né? Essa diferença aqui, né, o significado diferente, é no sentido de elas quererem dizer coisas diferentes, né? Delas terem sentidos diferentes. Nordeste e Sudeste são simplesmente dois estados, né? Aliás, são duas regiões, né? Não necessariamente a gente tem uma oposição, uma diferença, né? Um antagonismo entre eles. Então, por isso que, embora elas sejam sim palavras com semelhança fônica, elas não têm necessariamente significados diferentes. Mas isso acontece no caso da alternativa E, né? Com o cresce e o carece. Então, quando a gente fala aí da associação entre cresce e carece, elas têm sons similares, mas o significado aqui para a gente é quase que oposto. Então, cresce significa aí que está aumentando, que está desenvolvendo. Por outro lado, a gente tem um antagonismo, uma diferença entre essas coisas, porque o carece significa a falta ou a ausência de algo. Então, a gente tem palavras aí com sons parecidos, mas os significados são diferentes. Portanto, a alternativa E como alternativa correta. Tá? Então, a próxima questão, agora com base aí nesse texto, né, da Balada Real, da Celina Ferreira. Então, vamos dar uma lidinha rápida nele aqui, para não confundir ali na resolução. Tendes castelo, mais nada, nem por isso vós sereis o dono da minha vida. Vivo tranquila sem reis. Tendes castelo, afirmais, e não me convencereis. Não vos presto vassalagem, não sou amiga de reis. Tá? Então, isso a gente vai usar aí das questões 18 a 20. Vamos lá, questão 18. O poema pode remeter às cantigas de amigo do trovadorismo, porque nele se observa. Então, lembrando que o trovadorismo aí é uma das primeiras escolas literárias que a gente tem, né, no português. E aí, o poema aí, como a gente vê, né, ele tem essa característica de trovadorismo, e em especial aí as cantigas de amigo, né, que eram aí uma forma, digamos aí, alguns textos, né, que tinham essa característica de cantigas do amigo, diferente, principalmente devido aí à presença do eu lírico, né, da voz do poema ser um eu lírico feminino, que no caso ali do texto, como a gente acabou de ler, a gente percebe que esse eu lírico ele apresenta aí uma certa independência, né? Quando ela meio que está rejeitando ali o cara, né? O dono aí do castelo, no caso. Então, esse eu lírico tem essa voz feminina e rejeita aí a submissão à figura masculina aqui no caso, incluindo aí no caso esse possível pretendente, né? Falado no poema. Então, quando a gente tem esse tipo de abordagem em que a voz lírica feminina se destaca, a gente tem uma característica sim de cantiga de amigo, né, que é parte do que a gente tem ali na escola literária do trovadorismo, né, falando aí dos sentimentos, dos anseios, da visão de mundo aí das mulheres, né? Portanto, por isso que a gente fica aqui com o eu lírico feminino. Tá? Por que não poderia ser as outras alternativas? No trovadorismo, por exemplo, falando de religiosidade mística, a gente tem aí alguns temas religiosos, mas a gente vê que claramente não é esse o foco da questão. Idealização do pretendente, que é a alternativa C. Não pode ser também, porque ao contrário das cantigas de amigo, em que a idealização e exaltação do amado, no poema que a gente vê aqui, essa voz, né, do eu lírico feminino rejeita a submissão ao pretendente. Então não tem essa idealização claramente ali do pretendente, que seria, digamos, o dono do castelo. Ambiente bucólico. Também não vemos, né? O poema não descreve um ambiente rural ou bucólico, que seria aí facilmente visto, né, inclusive por questões históricas, nessa época do trovadorismo, né, e por consequência estaria presente nas cantigas de amigo, mas a gente não vê esse ambiente ali bucólico, né, onde a natureza é retratada de forma idealizada e coisas desse tipo, né. Até é uma característica, mas a gente não observa isso de fato com ênfase no poema.
E submissão masculina é justamente o contrário, né? Ela está rejeitando ali a figura masculina. Então ali a gente vê na verdade que a voz da mulher, no caso, né, se recusa a ser submissa e a prestar vassalagem ali ao pretendente dela, incluindo aí o cara ali que ela menciona no texto. Então a gente não tem indícios aí que o homem em questão seja submisso nesse sentido. Então a gente também não vê o homem, né, a figura masculina, nesse caso desse poema, se submetendo ali à mulher. A gente só vê ela rejeitando ele, mas não vê ali nenhum indício de submissão do homem em relação à mulher. Então, de fato, o que mais se destaca ali naquele pedaço que a gente leu é o eu lírico feminino, né? Questão 19. Tendes castelo, mas nada, nem por isso vós sereis. Está lá na primeira estrofe. Aí é uma questão de gramática. Se a concordância fosse feita com a terceira pessoa do plural, mantendo-se o tempo e o modo dos verbos sublinhados, as formas verbais seriam respectivamente. Então a gente tem que olhar ali para o tendes e para o sereis. O tendes está no presente, né? Presente do indicativo, e o sereis está aí no futuro do presente do indicativo. Quando a gente fala da terceira pessoa do plural, ela é a forma gramatical que a gente usa para falar de várias pessoas, né? Um grupo de pessoas ou de coisas, de objetos. Quando a gente usa a terceira pessoa aí do plural, a gente está falando dos pronomes, por exemplo, eles e elas, né? E coisas assim do tipo. Mas o foco aqui é a gente falar como que seria a mudança, né? Se a gente, em vez de usar o tendes e o sereis, né, que usa ali o vós e tudo mais, como que isso ficaria aí na terceira pessoa do plural, né? Usando aí um eles, um elas, né? Pensando aí nesses pronomes para dar uma auxiliada na gente. Bom, primeira coisa, a gente vai prestar atenção que aqui o tempo e o modo dos verbos sublinhados ele vai se manter, né? Então, o tempo, ou seja, o tendes está no presente e o sereis está no futuro. Então, nas nossas alternativas, a gente tem que considerar presente para o tendes e sereis ali no futuro. Então, por exemplo, a gente não tem passado. Então, foram, seriam, eram, a gente já descarta, né? Porque ali o sereis, vós sereis, né? Nem por isso vós sereis. Dá para ver aqui que ela está falando no futuro, né? Para depois. Então, não seriam, nem foram, nem eram. E aí a gente fica entre D e E, né? Tem e serão. De fato, tem e serão estão corretos, né? Então, o serão, né? Eles ou elas serão, né? Tá no futuro do indicativo. E também a gente tem o tem ali, né? No lugar do tendes, que ficaria no presente, né? Então, tem aí castelo. Mas entre a D e a E você pode perceber que a diferença está no circunflexo. E a regra diz que a gente usa circunflexo quando a gente fala tem no plural, né? Para indicar que esse tem aí está no plural, a gente usa o circunflexo. Portanto, é por isso que a gente fica com a alternativa D, né? Como alternativa correta, né? Só por causa aí da regra de usar o circunflexo, ela é a correta e não a E. Tá? Porque o tem aí, né, como é no plural, o que indica o plural de tem é o circunflexo. Então, alternativa D. Questão 20. Mais uma vez. Em tendes castelo afirmais e não me convencereis, que está lá na segunda estrofe, o termo sublinhado introduz uma oração que, em relação à anterior, expressa. Bom, o termo sublinhado aqui, né, embora seja pequenininho, é o E, né, é uma conjunção. E aí a gente tem que lembrar, né, dessas palavrinhas aí, né, as conjunções que são usadas para juntar orações. Então aqui na verdade está perguntando se esse E, essa conjunção é a conjunção E, o que ela está expressando, né? Se é uma alternativa, uma condição, uma explicação, conclusão ou oposição. Vamos lá, né? Relembrando brevemente. Se a gente falasse de conjunções alternativas. Conjunções alternativas são ou, ora, talvez. Conjunções que expressam condição. Ser, caso, desde que.
Conjunções para explicação. Por quê, pois, por quanto. Conjunções de conclusão seriam portanto, então, assim, logo. E conjunções de oposição seriam mais, porém, entretanto, contudo, todavia, e assim por diante. E aí, o que você poderia pensar? Nessa questão, se você substituir o E ali que está sublinhado por qualquer uma dessas conjunções, dessas classes que eu falei, ele não vai fazer sentido e só vai manter o mesmo sentido se você substituir esse E por uma conjunção de oposição. Então olha só, vou pegar por exemplo uma conjunção de condição, que seria a alternativa B, um C, né? Ou caso. Vamos substituir ali, tendes castelo afirmais, se não me convencereis. Percebe que muda o sentido da coisa, né? Não fica o mesmo sentido de antes. Então uma condição aí não é o caso. Se eu falasse de uma alternativa, né? Um ou, por exemplo. Tendes castelo, afirmais, ou não me convencereis. Se você coloca isso ali nesse trecho, e principalmente no contexto do texto, você vê que não é uma alternativa isso. Mas é uma oposição, né? Como é o sentido ali, né, que a gente viu em termos de literatura, né, do texto. Então, o E aí é uma oposição, né? Então, se você substituir o E por mais, porém, contudo, todavia, entretanto, você vai ver que o mesmo sentido se mantém. Então, por exemplo, tendes castelo, afirmais, mas não me convencereis. Você vai ver aí que o mas, né, se enquadra aí muito bem no lugar do E. Então, o E aqui é uma conjunção de oposição, tá? Então, ela expressa oposição aqui nesse sentido. Portanto, alternativa E, tá? Então, E aí como a correta para a questão 20.